Olá pessoal, então nós vamos para a aula de número 2, é uma aula de história geral e atualidades. Eu peço a você que dê uma olhadinha no vídeo anterior, o vídeo 1, traz lá muito conceito, traz lá muita teoria para a gente poder dar sequência às outras aulas. São informações bastante úteis para as nossas próximas aulas. Beleza, pessoal? Peço desculpa a vocês, os ruídos, qualquer interferência exterior. Estou em home office como todos vocês e às vezes os barulhos externos que fogem da nossa vontade podem atrapalhar o vídeo. Mas vamos lá então, pessoal? Eu sou o professor Vitor Andrade, sou professor de História, eu sou professor do EduSesc do Estude Mais e estamos aqui para falar hoje um pouquinho de pré-história. A expressão pré, ela significa antes, né? Ou seja, pré-vestibular é antes do vestibular, pré-escola é antes da escola, né? E prefixo, né? Antes das coisas serem fixas, né? Fixadas, né? E pré-história é um termo que significa antes da história. Mas será que esses homens da história, da pré-história, não tinham nada a contribuir para a gente? Não deixaram nenhum legado para a gente? Né? Então esse termo pré-história é um termo pejorativo, um termo preconceituoso, eurocêntrico, aula passada, e de origem francesa, né? Que eles falam que as coisas, para serem históricas, têm que ser mais palpáveis, através da leitura, através de coisas mais intelectualmente desenvolvidas, né? Então, apesar de discordarmos do termo pré-história, a gente estuda ele, mas a pré-história significa os primeiros, na minha opinião, na opinião de vários historiadores, as coisas como começaram. Tá bom, pessoal? Então aí é uma pintura rupestre, ela significa muito pra gente, ela explica as emoções, as vontades, sentimentos, a forma com que eles se organizavam, se manifestavam. Então as pinturas rupestres feitas na pedra são muito importantes pra gente entender um pouquinho de como ele funcionava e como funcionam as coisas hoje. Outro ponto aí, pessoal, ó, criacionismo e evolucionismo. São duas teorias bastante contestadas e bastante estudadas também, né? A teoria criacionista, ela parte do princípio que uma entidade superior, um ser superior, algo superior, criou a humanidade. Deus, Alá, Jeová, Olorum, seja lá do grande arquiteto do universo, seja lá quem foi, ele criou, de acordo com cada religião, cada credo, isso é de foro íntimo, criou a humanidade de acordo com a sua vontade. Né? Então é uma teoria criacionista que as espécies foram criadas, a Terra, o universo, as galáxias foram criadas por um ser. Né? Já a teoria evolucionista, ela parte do princípio que as espécies foram evoluindo ao longo do tempo, né? Ao longo da cronologia, Deus Cronos, Deus do tempo, a aula anterior, os homens foram evoluindo. Né? Então eu não tenho a habilitação para falar sobre criacionismo porque é de foro muito íntimo, é de foro religioso, né, particular, então a gente não pode interferir. Agora, o evolucionismo, ele é de foro científico, ele pode ser contestado, mas não descartado. Né? O criacionismo ele não pode ser descartado também, mas a gente, para contestar, a gente precisa ter mais afinidade com o elo religioso. Né? Então, a religião ela não é de caráter científico, em termos de estudo, então eu prefiro trabalhar o evolucionismo, deixar o criacionismo para que cada um faça o seu comentário, cada um faça a sua interpretação. Mas é importante que a gente fale e trabalhe também. Nos próximos vídeos eu vou mostrar que o criacionismo, ele chega uma hora que ele caminha junto com a ciência, sim. Né? Muitos historiadores discordam, mas o criacionismo ele caminha junto com a história, sim. Entre os cientistas que ajudam a história a ser explicada, existem os teólogos também, deusologia, o estudo de Deus, tá bom? Então, pergunta que sempre as crianças fazem, que em casa ou na escola, até mesmo tem adulto que ainda tem essa interrogação: o homem veio do macaco? Não, o homem não veio do macaco, né? Isso aí é um conceito muito antigo, século XIX, século XVIII para trás, né? Eles são ancestrais em comum, eles têm uma ancestralidade, né? Mas eles têm elos diferentes, né? Em momentos diferentes da história, eles são primatas que seguem rumos diferentes. Então, o homem, ele é primato, mas ele não é um macaco, e o macaco não é homem, né? Tem uma ancestralidade em comum, né? Uma das coisas que diferencia o homem do macaco é que nós somos bípedes, nós andamos com as duas pernas, né? Bípede de duas pernas, postura ereta, o Homo erectus, vamos ver lá na frente também, e o macaco ele tem as patas dianteiras e as traseiras, ele anda se equilibrando, então ele é quadrúpede, nós somos bípedes. Quem não assistiu, assista o documentário Ilha das Flores,
ele se passa no final dos anos 80 no Rio Grande do Sul, e ele fala que o que diferencia nós dos outros animais é o telecéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e dedo de pinça, né? Mas também no final do filme ele fala que nós temos telecéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor, dedo de pinça, e o que diferencia nós de outros seres, às vezes, é uns terem dinheiro e outros não terem dinheiro. Então eu coloquei aí o Titãs, a banda paulista dos anos 80, que tem uma música chamada Homem Primata. E eles falam que o homem primata, o capitalismo selvagem. Bem interessante a música, tempo de quarentena, é bom de ler, é bom de estudar, ouvir músicas também. Ouçam o Homem Primata dos Titãs. Então tem aí o documentário do Ilha das Flores e a música do Titãs pra gente servir de base aí, uma homenagem à banda Titãs dos anos 80. Homem Primata, capitalismo selvagem. Imagens que nunca existiram. Claro, os filmes não existiram, mas o que eu quero dizer é que a figura do Flintstone aqui, do caso do Barney, do Fred, ele é uma figura do Homo sapiens sapiens, ereto, que dirige, que tem a televisão, tem um cachorro, o nome dele é Dino, de dinossauro, que ele tem família, tem amigos, joga boliche. Né? Então, ele é um homem que tem um telecéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor, dedo de pinça, dirige, tá manuseando uma máquina, né? Joga boliche, enfim. Mas o homem não conviveu com o dinossauro. O dinossauro ele se extingue há 65 milhões de anos. O primeiro hominídeo é por volta de 2,5, 3,5 milhões de anos. E o primeiro sapiens sapiens, nós, 200 mil anos. Então, impossível o homem ter convivido com o dinossauro. Mas serve pra gente avaliar algumas coisas que acontecem na telinha e a gente não percebe. Quer ver? Olha só, essa figura do Papai Noel que tá aí no slide pra vocês, é a figura do Papai Noel comemorando o Natal cristão, tá? E se ele é pré-histórico, se ele surge antes de Cristo, como que eles comemoram o Natal? Quer dizer, eles são profetas, estão prevendo o Cristo que vai nascer lá na frente, já estão comemorando o aniversário, o nascimento? Apesar que tem outras versões para o nascimento de Cristo, para a comemoração do Natal cristão, isso aí serve para outro momento, não cabe agora. Mas o que cabe em nossa discussão nesse momento? Como que eles estão comemorando o Natal se Cristo não tinha nascido ainda? Né? Então só para a gente situar no tempo. Outra coisa bacaninha aí que tem é o Piteco, personagem do Maurício de Souza, correndo atrás de um dinossauro, né? Um sapiens sapiens aí, o homem das cavernas, correndo atrás de um dinossauro, né? O Australopiteco, ele remete a essa ideia do... O Piteco remete à ideia do Australopiteco, que é o homem do sul, um fóssil achado no sul da África. E o Maurício de Souza, sabiamente, muito inteligente, colocou o personagem pré-histórico de Piteco em homenagem ao Australopiteco, né? E tá aí o Piteco correndo atrás de um dinossauro. Imagem que não existiu, o homem com dinossauro. Outro filme pra gente assistir aí na quarentena, que eu recomendo. Eu adoro, mas eu gosto muito do 3, tá? Que tem o Buck, né? Versão longa de Buck, né? Mr. Buck, versão abreviada de Buck, versão longa de Buck. Muito bom. Era do Gelo 1. Tá aí a figura do Sapiens Sapiens. Eles estão na era glacial. É uma rivalidade do Diego, o tigre, que ele quer sequestrar a criança porque os tigres estão sendo extintos pelos humanos. Olha que interessante. Não vou dar spoiler no filme não, mas eu acredito que todo mundo já assistiu. Eles estão na era glacial, Estreito de Bering, já falamos um pouquinho, Teoria Clovis, vamos falar lá na frente. Então, esse era do Gelo 1. Tem seres humanos. O Era do Gelo 3, tá aí o Cid, ele se diz mãe, a preguicinha, a mãe dos dinossauros. Se no Era do Gelo 1 tem ser humano, como é que no 3 tem dinossauro? Cronologicamente é um erro, de numerologia também. Né? Se o homem não conviveu com o dinossauro, o 3 não poderia estar vindo após o 1. Os dinossauros deveriam ter vindo primeiro, os seres humanos depois. Há um erro cronológico, talvez ninguém percebeu, mas tá aqui o professor Vitor para ajudar vocês a tirar essas dúvidas aí. Então, o dinossauro tá vindo aqui depois do ser humano, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de pré-história. Espero ter colaborado com vocês aí. Vamos estudar, vamos ter fé, fazer exercícios. Vamos estudar aí na nossa quarentena. Estou à disposição. Forte abraço para todos vocês aí.